Boa tarde, amigos e amigas. Chegando para vocês com o nosso futebol. Hoje, seu resumo semanal de notícias do mundo do futebol. Episódio 3, temporada 3. Amigos e amigas, antes de começar, o que a gente sempre fala, né, Pedrão? Exato. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal. Toda semana um vídeo diferente para vocês. Pedrão, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos Começar o futebol hoje da semana, né? Vamos lá, Pedrão, dando o pontapé inicial do futebol hoje dessa semana, esse domingão do dia 12 de março. Tivemos a oportunidade de assistir juntos, né, a final da Guanabara, Flamengo 1, Fluminense 2, né? O Fluminense se sagra campeão da Taça Guanabara, na verdade uma taça simbólica, né, que era considerado desde as épocas antigas o primeiro turno do Campeonato Carioca, né? Exato. E aí vai para as finais, para as semifinais, agora hoje joga com Volta Redonda, o Flamengo que ficou em terceiro joga com o Vasco em segundo amanhã, na expectativa de querer o quê? Se classificarem para a grande final do Campeonato Estadual. Pedrão, vamos lá então. Em relação ao jogo, eu acho o seguinte, de início eu queria te trazer a seguinte ponderação. O Flamengo entrou todo desfalcado não, todo modificado, digamos assim, né? Com alguns garotos, alguns jogadores assim, que teoricamente não são titulares. Jogou de uma forma assim, fez o primeiro tempo, estava até com muito volume, muita intensidade, mas recuado, né? Fez o primeiro gol. Ficou atrás no contra-ataque. O Flamengo é um time que não tem o DNA já há bastante tempo, ainda mais pela quantidade de jogadores de ataque do elenco, de jogar recuado. Terminou a primeira etapa ganhando de 1-0. No segundo tempo, o Fluminense sempre apertou o ritmo, meteu 2 gols e se sagrou campeão da Guanabara. Pedrão, vamos lá, fala para os amigos e amigas suas impressões a respeito da final da Guanabara, Flamengo 1, Fluminense 2. Olha, eu vi um jogo assim que, primeiro, eu já discordo dessas substituições todas que o técnico do Flamengo fez, o Vitor Pereira. Sim. Porque eu acho que ele precisa, se ele pensa em fazer uma modificação, tem que ter treinamento. E o Flamengo não teve treinamento para fazer o que ele fez. O que acontece? Ele jogou um primeiro tempo, acumulou 6, 7 jogadores no meio de campo, a verdade é essa. Quer dizer, o Cebolinha virou um lateral esquerdo, sendo lateral, ponta, tirou os backs que vinha jogando. Ele fez uma confusão geral, uma desorganização geral. Então, na verdade, o Flamengo no primeiro tempo, ele não jogou bola. Ele lutou desordenadamente e não quis e manteve aquele meio de campo agrupado para o Fluminense não jogar. Ele não se preocupou em jogar. Ele foi para o campo, o Fluminense não jogar. O que aconteceu? Do jeito que o Flamengo fez, cansou. Aí veio a segunda etapa do jogo, o Fluminense continuou mandando ritmo, eles passaram para o segundo tempo com 1-0, fizeram aquele gol esporádico, de uma jogada individual do Cebola, fizeram 1-0. Segundo tempo, o Fluminense continuou organizadamente, o Flamengo se desorganizando mais e cansou um pouco. Foi aí que houve a vitória do Fluminense, um time mais estruturado. E Pedrão, aquela coisa, a gente também tem que falar para os amigos e amigas o seguinte, né? É bom deixar claro que não é só uma questão, o que você falou, eu concordo, cansou. Mas o Vitor Pereira, mostrando o que a gente vem falando aqui no programa, tem se equivocado muito, fez substituições, no mínimo, questionáveis, né, Pedrão? Ele tirou o lateral direito e botou o Mateuzinho, o Varela, ele tirou... Não, perdão, o Mateuzinho começou o jogo. Ele tirou Gabigol e botou o Mateuzão, ele tirou Arrascaeta, ele tirou, enfim... Doidamente. Os jogadores importantes dentro desse esquema flamenguista. E depois sentiu a pressão, tomou 2 gols e aí ficou sem ação, né, Pedrão? Exatamente. E aquela coisa, é importante frisar para os amigos e amigas, né, Pedrão? Isso é importante deixar claro que aqui no futebol hoje a gente o quê? A gente não tem média com ninguém, a gente não é em cima do muro. Exato. Sabe o que eu quero falar hoje, Pedrão? Eu queria saber depois sua opinião, depois que eu disser esse ponto.
a Taça Guanabara, a vitória do Fluminense, não foi a vitória de um time sobre outro. Foi a vitória de um conceito sobre outro. Exatamente. De um técnico que entende de futebol e bota o time pra frente, como é o caso do Fernando Diniz, ficou perdendo o jogo, sacou um zagueiro e botou um jogador de meio de campo avançado para empatar e vencer. Exatamente. Com outro técnico que, entre aspas, é uma grife de Portugal, mas que apresentar trabalho não tem apresentado. Concorda comigo, Pedrão? Concordo total. Eu acho que aquele cara foi ganhando. Se ele ganhou alguns títulos atrás, esquece. Ele veio jogar aqui no Brasil, veio ser treinador aqui no Brasil e hoje desorganizou o Flamengo. O Marco Braz, essa turma aí errou em contratar ele. O Dorival não foi aquele grande técnico, mas botou o jogador, cada um na tua posição. O Flamengo levou 2 títulos. Da noite pro dia, eu não sei se isso aí está envolvendo cifras, ele muda o técnico muda o time, desregula o time e é o resultado que está aí, está mostrando. Exatamente. E que fique claro, amigos, a gente deixa bem claro isso aqui. Aqui a gente só fala de futebol. A verdade é, o Flamengo, quando terminou a temporada de 22, era um time. Em 23, é outro. Exatamente. E vamos lá, vamos seguir. E aquela coisa, né, Pedrão? Quando você fala em cifras aqui, não adianta pagarem altos valores para um técnico como uma grife. Ele tem que ter o quê? Rendimento. E esse Vitor Pereira não está tendo rendimento. E detalhe, pra gente fechar e passar para outro assunto. Detalhe. Minha opinião, e acredito que você comungue da minha opinião. Muita gente fala, tem que dar tempo ao treinador. Olha só, meus amigos, eu não acredito no trabalho desse Vitor Pereira. Nada contra ele, mas não deu liga no Flamengo. E quanto mais tempo ele continuar, mais tempo vai vir. E vou te dizer, finaliza pra gente pontuar. Vou finalizar. Pessoal, dinheiro não ganha jogo. Dinheiro se ganha fora das 4 linhas. Um time entrou 11 homens contra 11 homens do outro lado, vão disputar. Quem tiver motivado, organizado, dentro de um quadro, um conjunto bem feito, vai ganhar um jogo. Pode ter milhões que não vai ganhar. Se você tiver milhões organizadamente, eu vou concordar que vai pesar mais. Agora, você tiver milhões desorganizado, não ganha jogo. Exatamente. Bem, meus amigos, seguindo para vocês o futebol hoje dessa semana, nosso assunto principal, obviamente, foi a final da Guanabara, com o Fluminense se sagrando mais uma vez campeão. E agora, para a gente finalizar o futebol dessa semana, já estamos nas semifinais do Cariocão. Inclusive hoje vai ter Fluminense e Volta Redonda. E amanhã Flamengo e Vasco, para decidir qual é dos 4 times, dos 4, 2 irão fazer a final do Campeonato Carioca. Pedrão, vamos lá. Para a gente poder finalizar o programa, a gente já se estendeu muito nesse assunto. Rapidamente aqui. Fluminense e Volta Redonda, meu palpite é o Fluminense na final. E Flamengo e Vasco na segunda-feira amanhã. Meu palpite, muita gente pode achar que eu estou sendo um pouco pessimista, mas eu não sei se o Vasco entrega essa final para o Flamengo, não. Talvez uma final possível desse Carioca pode ser Fluminense e Vasco. Seus palpites e suas impressões a respeito do jogo Fluminense e Volta Redonda e Flamengo e Vasco para fechar o futebol dessa semana. Eu vou te dar meu palpite, eu não fico em cima do muro, eu falo o que eu penso. Eu acho que o Fluminense hoje faz um jogo difícil, não faz um jogo fácil e vai ganhar. Hoje é a vitória do Fluminense. E amanhã? Amanhã, entre Flamengo e Vasco, é um jogo dificílimo para o Flamengo e dificílimo para o Vasco. É jogo pau a pau e o Vasco vem numa crescente. Amanhã, para mim, é jogo para empate. Lembrando, Pedrão, empate. Então, foi bom você falar isso, lembrando que o Vasco, como terminou em segundo, ele joga por 2 empates ou 2 resultados iguais para classificar. E é isso, meus amigos. A chance vascaína, embora o Flamengo seja mais time, no atual momento não é de se desprezar, não. Hein? E Pedrão deu a posição dele, eu dou a minha. Para mim, esse ano, a final vai ser Fluminense e Vasco. Mas é isso. A gente faz só previsões. Exato. Porque ninguém nesse mundo pode ver realmente o futuro.
Esperaremos, né, Pedrão, os acontecimentos. E lembrando, amigos e amigas, que semana que vem tem mais futebol hoje, com com o que aconteceu, o resumo do que aconteceu na semifinal do Carioca, tá? Pedrão, despeça dos nossos amigos, sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Um abraço, uma excelente semana, excelentes vibrações. E lembre-se, semana que vem tem mais. Boa tarde, amigos e amigas. Pedrão, vai lá. Boa tarde, muito obrigado a todos. E estamos aí com mais um programa. E domingo que vem estamos juntos, pessoal. Se inscreva-se no programa. Obrigado a todos e uma ótima semana. Valeu!